A França é um dos países mais visitados do mundo, com diversos pontos turísticos e lugares históricos conhecidos. Mas dentre todos eles, a Torre Eiffel é certamente a que mais se destaca. Ela atrai milhões de visitantes todos os anos e se tornou o principal símbolo do país. Localizada numa área verde chamada Campo de Marte, a Torre Eiffel é o edifício mais alto de toda a cidade de Paris. E esse aspecto por si só já faz com que ela se destaque e chame a atenção das pessoas que andam pelas ruas da cidade e podem vê-la e admirá-la de diversos pontos de Paris. Em 1889, aconteceria em Paris a Exposição Universal. Foi organizado um concurso que visava a construção temporária na Praça do Campo de Marte, que serviria como entrada para a exposição. Um total de 107 projetos diferentes foram apresentados. E o que se sobressaiu foi do engenheiro Gustave Eiffel, que nessa época já obtinha reconhecimento pela construção de ferrovias e observatórios astronômicos. O projeto também contou com a participação do engenheiro Maurice Coquelin e Émile Nouguier, além do arquiteto Stéphane Sauvertre. Os dois engenheiros apresentaram uma ideia inicial a Eiffel, mas ele não achou que essa sugestão de projeto fosse a ideal. Foi então que Stéphane Sauvertre entrou em cena. Ele complementou a ideia proposta pelos dois engenheiros, sugerindo novos aspectos para o monumento, tais como arcos na base da estrutura, um pavilhão de vidro no primeiro andar e outros detalhes. Depois da adição desses complementos, Gustave Eiffel sentiu que realmente tinha um projeto promissor em mãos e que as obras deveriam começar. Mas há um detalhe interessante na história da construção desse famoso monumento. Embora o projeto de Eiffel tivesse sido criado e obtido aprovação para ser colocado em prática, também havia aqueles que criticavam a ideia. Um jornal francês chamado Le Temps publicou uma carta através da qual um grupo composto por artistas das mais diversas áreas criticavam o projeto de construir a torre e inclusive a chamavam de monstro, dizendo que ela era ridícula. Dentre os artistas que criticaram, estava o famoso poeta Verlaine, que a chamou de esqueleto. Porém, apesar das divergências e reprovação de tantos artistas, o projeto começou a ser colocado em prática em 1887. Foram 2 anos de intensos trabalhos. Sua estrutura era composta por 2,5 milhões de parafusos e mais de 15 mil peças de ferro. O primeiro andar da torre foi finalizado em abril de 1888 e o segundo andar em agosto desse mesmo ano. Mas o término das obras aconteceu somente em 31 de março de 1889. Data essa em que ocorreu sua inauguração, quando se celebrava o centenário da Revolução Francesa. E neste dia, Gustave Eiffel subiu até o degrau mais alto do monumento, colocou uma bandeira em seu topo e também recebeu a medalha da Legião de Honra. Inicialmente, os planos eram que a Torre Eiffel fosse explorada economicamente durante 20 anos e depois desse período seria desmontada. Mas o engenheiro Gustave Eiffel se empenhou para evitar que acontecesse a demolição do monumento, tentando provar que a torre poderia ter finalidades científicas. Felizmente, ela não foi destruída. Um dos motivos é porque ela passou a ser utilizada como antena de transmissão de rádio. A altura da torre é de 324 metros, o equivalente a um prédio de 110 andares. E durante bastante tempo, ela foi considerada o monumento mais alto do mundo. Até que esse posto foi perdido em 1930 com a construção do edifício Chrysler em Nova York, que possui uma altura de 329 metros. Um fato curioso em relação à sua altura é que no verão, devido à dilatação do ferro, a torre fica 15 centímetros mais alta. Sua escadaria é composta por um total de mais de 1.600 degraus, mas é claro, existe um elevador para que os turistas não tenham que subir tantos degraus. Mas se seu condicionamento físico estiver em dia, não há filas para subir pelas escadas. A enorme torre de ferro pesa mais de 10.000 toneladas, e esse número ajuda a reforçar o quanto a torre é colossal, devido a seu imenso tamanho. Quando ela precisa ser pintada, algo que é feito de 7 em 7 anos, são usadas 60 toneladas de tinta. Além de toda a grandeza e esplendor arquitetônico, existem alguns detalhes interessantes que fazem parte da estrutura. Um deles é a existência de um apartamento privado de Gustave Eiffel, que fica no topo da torre, a 300 metros do solo.
O local é simples e pequeno, mas muito confortável. Ao longo do tempo, muitas pessoas tentaram alugar esse espaço, mas o engenheiro não aceitou nenhuma proposta, e ele realmente fazia uso desse espaço. Um fato curioso é que em seu aposento secreto, Eiffel chegou a receber a visita do ilustre amigo Thomas Edison. Esse encontro ocorreu em 10 de setembro de 1899. Atualmente, os visitantes podem ver parte do apartamento através de um vidro. E quando olham para dentro, se deparam com dois manequins representando os amigos Edison e Eiffel. A Torre Eiffel é o monumento pago mais visitado do mundo e atrai aproximadamente 7 milhões de turistas todos os anos. No local, há 3 andares que podem ser acessados pelos visitantes e nos quais se encontram restaurantes, lojas e uma vista deslumbrante da capital francesa. A famosa estrutura metálica de Paris também tem réplicas espalhadas em outros países do mundo, como nos Estados Unidos, na Bolívia, na Rússia e em outros lugares. Além de sua importância turística e econômica, a Torre Eiffel tem um enorme valor histórico e cultural, já que é um dos monumentos arquitetônicos mais elegantes e colossais de todo o mundo.